Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Zeca do A Vaga é Minha e estou aqui para mais uma aula do Quebra Tudo no Enem. Hoje a gente vai trabalhar as 3 leis de Newton. Bom, a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, em homenagem a um cara chamado Galileu, que formulou quase essa lei, com um pequeno erro que a gente não vai discutir, para explicar como que a gente se movimenta junto com a Terra, ou para provar que a Terra poderia se mover sem ter alguns efeitos da gente ficar para trás em relação a ela. Cara, a primeira lei de Newton, em resumo, ela diz o seguinte, ó, sempre que a força resultante sobre um corpo for zero, ok? O corpo que estiver parado continua parado e o corpo que estiver andando continua andando em movimento retilíneo, tem que ser em linha reta e uniforme, ou seja, o valor da velocidade dele permanece constante. Vamos dar uma explicada aqui, ó. Primeiro, né? O que é força resultante? Força resultante, ó, é a soma das forças que atuam sobre um corpo. Daí aqui, ó, cabe lembrar o seguinte, né? Força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela é uma flecha. Tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? É um vetor. Então, na hora de operar com força, a gente tem que saber operar com vetores. Até se não assistiu ainda, recomendo, ó. Pega lá no canal aula sobre vetores e assista. O cara tem que entender bem essa parte, é como se fosse uma matemática básica da física. Quando que a soma das forças dá zero? Duas situações. Ou eu não tenho força nenhuma e obviamente dá zero, né? 0 com 0, 0, 0, dá zero. Ou quando eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e elas se anulam. Ó, quando que forças se anulam? Vamos pegar um caso simples, duas. Eu tenho um objeto aqui, beleza? E atuam duas forças, uma vermelhinha e uma azulzinha. Para que essas duas forças se anulem, quais são as condições necessárias? Primeiro, elas têm que ter valores iguais. Segundo, elas têm que ter sentidos o quê? Opostos, ok? Cada um tem que estar puxando para um lado. Elas se anulam. Porque a gente sabe que vetores em sentidos opostos a gente diminui. Se for 10 e 10, a resultante dos dois dá 0. Se for 3, 4, 5, 6, a gente vai ter uma situação em que essas forças acabam se anulando. Em alguns casos a gente tem que decompor, não é o caso da aula de hoje, ok? Então, se a soma das forças der zero, o corpo que estiver parado vai continuar parado. E o corpo que estiver em movimento vai continuar em movimento em linha reta, não faz curva, e a velocidade dele, ó, permanece constante. Ele sempre anda a mesma distância ao mesmo tempo. Galera, força é resultado de uma interação, né? Não é isso? Alguém tem que fazer força sobre o objeto. O que a primeira lei de Newton está dizendo é o seguinte, ó. Se ninguém interagir com o objeto, vamos pegar um caso que não tem força nenhuma, que é o mais simples. Se ninguém interagir com o objeto mantém o seu estado de movimento. Certo? Ele mantém o movimento dele. Quer dizer, ó, se ele estava parado, ele continua parado. E se ele estava andando, ele continua andando. Quando? Quando ninguém interage com ele. Quando ninguém empurra ele. Basicamente, o que Newton está dizendo é o seguinte, ó, não precisa de força para que o corpo se movimente. Porque se movimentar é natural. A partir da hora que o corpo está andando, a tendência natural dele é continuar andando. Que foi uma das coisas que Galileu também falou. Que o natural dos corpos é manter sua velocidade. Isso é uma propriedade da matéria, é intrínseca à matéria. Se a matéria está parada, o natural é que ela continue parada. Se ela está andando, o natural é que ela continue andando. Então, se eu jogar um objeto no espaço onde não tem força nenhuma, o natural é que esse objeto siga para sempre com velocidade constante. Claro que no dia a dia é difícil isso acontecer, né? Por quê? Porque no dia a dia a gente enfrenta uma força chamada de atrito, que a gente vai tratar num outro vídeo. Essa força, ela tenta evitar que os objetos arrastem sobre uma superfície. Então, se eu jogo uma caixa sobre uma mesa, a tendência é essa caixa ir parando, até que ela para. Daí tem aluno que fala assim, viu, Zeca? Tem que ter uma força empurrando a caixa para ela manter o movimento. Claro, porque a gente não está numa situação de resultante zero. Beleza? Quando a caixa está indo para frente sobre a mesa, tem uma força chamada de atrito atrapalhando o movimento dela. Então ela está indo para frente e tem um atrito para trás. Daí é óbvio, eu tenho que empurrar para frente para que aquelas duas forças se anulem e o corpo ande com velocidade constante, para que a resultante dê zero. Agora, se eu eliminasse o atrito, eu não precisaria empurrar para frente. Dá de observar assim, ó. Tu tem um piso de madeira, joga uma caixa. Daí a caixa vai, para. Daí tu dá uma enceradinha, joga a caixa. Daí a caixa vai mais longe.
Daí tu passa um óleozinho em cima da madeira, daí a caixa vai mais longe. O que tu está fazendo? Tu está diminuindo o atrito. Quanto menor for o atrito, mais longe a caixa vai. Então a gente pode pensar o seguinte, se a gente eliminar totalmente o atrito, a caixa não para mais. Se a gente acabar com as forças, a velocidade vai permanecer o quê? Constante. Então essa tendência de manter o movimento é natural. Todo o corpo tem e a gente percebe. E nessa é uma coisa que a gente sente, ó. Ok? Por exemplo, quando a gente está no ônibusão, né? E o ônibusão dá aquela freada, a galera se amontoa tudo aonde? Na frente. Certo? Por causa de quem? Da inércia. Todo mundo está andando e a tendência é continuar o quê? Andando. Quando a gente está dentro do ônibus e o ônibus acelera, a galera se amontoa onde? Atrás. Por causa da inércia. Todo mundo está parado, a tendência é continuar o quê? Parado. Então, a inércia é uma coisa que a gente percebe todo dia, toda hora. Cinto de segurança só existe por causa da inércia. Porque o carro bate, a tendência do cara é ir. Dá com os cornos no painel. Para evitar que ele dê com a cara no painel, a gente põe um cinto de segurança. Para evitar que a gente mantenha nosso estado de movimento. Para que haja uma força que mude a nossa velocidade. Ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Sempre que a soma das forças der zero, o corpo não muda a velocidade dele. Ok? Cabe o caminho inverso também. Sempre que eu sei que o corpo não muda a velocidade dele, é porque a força resultante é quanto? Zero. Vamos colocar aqui 4 situações que eu acho interessante. Ó. Imagina que eu tenho uma superfície aqui inicialmente totalmente lisa, sem atrito nenhum, nada atrapalha o movimento dessa caixa, e essa caixa aqui está andando para a direita, beleza? As 4 caixas estão andando para a direita sobre essa superfície. E eu falo o seguinte, essa primeira caixa aqui, eu vou meter o pé e vou dar um empurrão nela. A pergunta é a seguinte, essa minha força aqui ajuda ou atrapalha o movimento? Perfeito, ajuda. Então ela faz a velocidade aumentar, ok? Essa segunda caixa aqui, entrou numa parte que é áspera. Tem uma areiazinha aqui, e na hora que ela chega nessa areia, a força de atrito empurra ela para trás, atrapalha o movimento da caixa, ok? E nesse caso a velocidade faz o quê? Perfeito, diminui. Essa terceira caixa, ninguém vai tocar nela. O chão é totalmente liso e eu não empurro. Quer dizer, não vai ter força nenhuma. A gente sabe o seguinte, eu preciso de uma força ajudando para aumentar a velocidade. Eu preciso de uma força atrapalhando para diminuir a velocidade. Então, se ninguém ajudar nem atrapalhar, aquela velocidade vai permanecer o quê? Boa, tá ficando esperto, hein? Essa velocidade permanece o quê? Constante. E a última aqui, essa é a mais difícil, a galera sempre se quebra nessa. Essa caixa aqui, chegou naquele lugar com atrito, ok? E o Zeca ninja pra caramba, exatamente na hora que ela chega naquele lugar com atrito, eu empurro ela para frente com uma força igualzinho ao atrito. Idêntica. E aí, o que acontece com essa velocidade? Ligado, hein? Essa velocidade permanece constante, perfeito. Ô, Zeca, não entendi. Meu Deus, galera, olha só, né? Essa força aqui tenta aumentar a velocidade. Essa força aqui tenta diminuir a velocidade. Se as duas atuam ao mesmo tempo e são iguais, o efeito de uma anula o efeito da outra. O que uma tenta aumentar, a outra tenta diminuir, a velocidade permanece o quê? Constante. Percebe, essas são as duas situações que eu estava chamando a atenção. Essas são as duas situações em que a resultante vale zero. Quando eu não tenho força ou quando as forças se anulam. E daí, quando a resultante é zero, quem está andando continua andando sempre em linha reta com velocidade constante. Percebe o seguinte, né? Quando Newton se deu conta disso, ele olhou para a Lua e falou assim, na Lua a resultante não pode ser zero. Tá ligado por quê? Sim, né? Porque a Lua está em movimento, circular. Em movimento circular não é retilíneo. Então precisa atuar a força sobre a Lua. E atua, né? A força que a gente chama de força da gravidade. Olha só que pegadinha aqui, No esquema abaixo, o corpo se movimenta para a direita com velocidade constante de 100 metros por segundo. Determine a direção e o sentido da força resultante sobre o bloco, o módulo da força que atua sobre o bloco para a esquerda, e ele me dá esse desenho aqui, E nesse desenho aqui, tem uma força para a direita que vale 10 newtons e a massa do corpo 2 kg. Olha só, onde que está a pegadinha? A pegadinha está aqui em dizer esse valor da força, da velocidade. Muito aluno associa a velocidade à força. E não existe isso, a gente acabou de ver que não precisa de força para ter velocidade. O termo que é importante nessa questão não é o valor da velocidade, é o que está escrito antes. É ele me afirmar que a velocidade permanece o quê? Constante. Galera, se a velocidade é constante, sempre que aparecer isso no exercício, você sublinha. Pelo amor de Deus,
Vai lá e sublinha velocidade constante, passa um risco e já escreve, ó. Velocidade constante, Newton me ensinou que a força resultante vale quanto? 0, ok? Sempre que a velocidade for constante, a resultante é 0. Então, se ele pergunta qual é a direção, o sentido da resultante, vai dizer, ó, nenhum, porque não tem resultante, a resultante vale 0. E é saber aqui, ó, qual é o módulo da força que atua sobre o bloco para a esquerda. Se tu sabe que a resultante é 0 e aqui aparece uma força para a direita, tu já se liga. Opa, tem que ter uma força para a esquerda para anular essa força, senão a resultante não dá 0. Então, se eu tenho uma força para a direita, é porque deve existir aqui uma força para a esquerda, ok? E qual é a condição mesmo para que essas duas se anulem? Hein? Isso! As duas têm que ter valores o quê? Iguais. Então, matamos já aqui, ó. Essa força vale 10 newtons, certo?